A Anatel quer agir de forma mais efetiva para coibir aquelas ligações indesejadas de telemarketing que surgem sem avisar no telefone da gente. E o prazo para a instalação do 5G no Brasil mudou? Respostas para estas e outras perguntas a partir de agora com o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre, em entrevista especial aqui no SBT News. Um prazer ter o senhor conosco, obrigado por nos receber. Como é que ficou o prazo do 5G? Era 31 de julho nas capitais, mas mudou, né? Houve uma decisão semana passada do grupo responsável por fazer a coordenação e a execução da limpeza da faixa e implantação do 5G, e numa decisão unânime esse grupo propôs ao Conselho Diretor a prorrogação do prazo por 60 dias, em razão da inexistência de equipamentos necessários, na quantidade necessária, para garantir a continuidade da TV aberta. O sinal de 5G, quando ele for ativado, ele interfere na TV aberta e derruba o sinal. Então, enquanto esses filtros, enquanto esses equipamentos não forem instalados nos sistemas de TV, nos sistemas de TV profissionais, não podemos ativar o 5G, porque senão a gente vai colocar o serviço de TV aberta em risco, e a prioridade da política pública do Ministério das Comunicações, liderado pelo ministro Fábio Faria, é no sentido de sempre proteger a televisão aberta. O 5G é um serviço pago, um serviço que as pessoas têm que pagar para utilizar, enquanto que a TV aberta é um serviço gratuito, é um serviço aberto, e para muitas pessoas é a única forma de acesso à informação. Então, isso foi uma proposta do GAISP, do grupo, né? É uma proposta aprovada por unanimidade, o nome do grupo, e agora isso vai ser deliberado pelo Conselho Diretor da agência. O relator dessa matéria no Conselho Diretor é o conselheiro Emanuel Campelo, que irá, no momento que ele entender que a matéria está madura para deliberação, vai trazer ao Conselho Diretor, e aí nós iremos deliberar quanto a isso. O senhor acredita que a maior probabilidade, no entanto, seja mesmo de uma... Naturalmente, a manifestação do grupo, coordenado, liderado pelo conselheiro Moisés Moreira, também diretor da agência, é no sentido dessa prorrogação por uma questão fática, por uma questão óbvia da inexistência de equipamentos necessários para garantir a convivência entre o 5G e a televisão aberta. É o único empecilho? No momento é o único empecilho. A estrutura de tecnologia já está tudo pronto? Tudo resolvido. Há uma previsão de entrega desses equipamentos até meados de agosto. Uma vez recebidos esses equipamentos, eles serão implantados, instalados nos sistemas profissionais de TV aberta, e aí o 5G poderá ser ativado nas capitais, conforme previsto no nosso edital. Quer dizer, estamos mais avançados agora do que jamais estivemos, né? Sim, a cada dia damos um passo em direção da plena implantação do 5G no Brasil, colocando o Brasil como uma referência mundial em 5G no padrão standalone. Standalone é o padrão do 5G, que a gente chama de 5G puro, que é o padrão mais alto, é o estado da arte do 5G no mundo. O Brasil será uma referência mundial em 5G, um hub de tecnologia e inovação, graças à implantação dessa rede no Brasil. Qual é a expectativa do consumidor no Brasil para essa tecnologia? Olha, Guto, o 5G, ele é diferentemente do 4G, ele foi desenvolvido, a tecnologia foi desenvolvida focando não só o consumidor, o usuário final, como eu e você com os nossos smartphones. Para nós como usuários, os nossos smartphones nosso acesso à internet vai ficar mais rápido, com menor latência, mas a gente para um cidadão normal que acessa a rede social, o YouTube, esse tipo de coisa, a gente não vai ver uma grande diferença. Quem vai sentir uma maior diferença são aqueles usuários que usam aplicações que demandam baixa latência, o que é muito comum em jogos online, por exemplo. Agora, o 5G é uma tecnologia desenvolvida não focado tanto nas pessoas, mas focado em novas aplicações para a economia como um todo. O que eu quero dizer com isso? O 5G ele vai vir para conectar coisas, para conectar um carro com uma rede, para conectar uma colheitadeira no agro, para conectar toda uma planta fabril para garantir a indústria 4.0. Então o 5G ele vai ser transformador muito mais para a economia brasileira, para o agro, para a indústria, para as cidades, para a mobilidade urbana, do que para as pessoas. É óbvio que para as pessoas vai ter uma melhoria na qualidade do serviço, na velocidade da internet, mas isso não vai ser algo transformador. E para o cidadão, então é basicamente isso. O senhor acredita que o melhor resultado que essa tecnologia possa prover ao usuário no Brasil, inclusive as empresas que o senhor está mencionando, os setores que o senhor está mencionando, o melhor desse resultado vai estar acontecendo quando? Daqui quanto tempo?
Olha, a nossa previsão, o nosso edital, ele traz um cronograma de metas de implantação do 5G que termina em 2029, quando todas as cidades brasileiras, todas as 5.570 cidades brasileiras terão cobertura 5G no estado da arte, que é o padrão standalone. Agora, o 5G não é a rede do 5G que vai mudar a vida das pessoas. Não foi quando entrou o 4G no ar, o 4G sozinho não mudou a minha nem a sua vida. O que vai mudar a vida das pessoas vão ser as aplicações que vão ser viáveis a partir dessa rede 5G. Então, assim, a mudança mesmo na sociedade, a mudança mesmo na nossa economia virá a partir das aplicações. E como essas aplicações acontecem no mundo de inovações disruptivas, com startups e coisas que são muito imprevisíveis nesse momento, eu não sei te dizer exatamente, mas eu diria que a partir de 2024, 2025, nós já teremos um 5G nas capitais brasileiras num nível muito avançado, que permitirá com certeza o surgimento dessas aplicações. De tal forma que, à medida que o 5G for se interiorizando no Brasil, chegando a todas as cidades até 2029, em chegando nessas cidades menores, já haverá aplicações que poderão ser aproveitadas pelas comunidades. Enfim, eu diria que depende muito mais das aplicações que vão surgir no 5G do que a rede em si. Mas posso dizer que a partir de 2024, com certeza as capitais brasileiras já estarão com o 5G, uma cobertura 5G num nível muito adequado. A pleno vapor. A pleno vapor. Mas alguns exemplos para ficar claro para o nosso espectador. Vou te dar uma aplicação que só existe no campo da futurologia, porque não tem... Quando a gente pensa em carros autônomos, né? A gente pensa muito nesses carros autônomos, como os que tem desenvolvidos pela Tesla, do Elon Musk, que são carros que têm uma quantidade de sensores e vão sentindo o ambiente. Quando a gente está falando de 5G, a gente vai estar falando de uma frota de carros, talvez centenas, milhares de carros, todos conectados numa rede e em tempo real sabendo onde cada carro está. Então, assim, não vai ser um carro sozinho lendo o ambiente, vai ser uma rede de carros atuando de forma integrada. Até para ajudar a não bater. Até para ajudar a não bater. Até para ajudar a criar, por exemplo, comboios de carros. Uma coisa, todo mundo que dirige percebe isso. Você está parado no trânsito e está lá o sinal vermelho. De repente o sinal fica verde. Até o seu carro começar a movimentar, todo o carro vai movimentando. Então esse delay, essa diferença, porque um carro começa a mexer, aí o cara começa a andar. Num cenário completamente eficiente, todos os carros andariam ao mesmo tempo juntos. O sinal ficou aberto, seu carro já começa a andar. Como se fosse um ponto. Como se fosse um ponto só, como se fosse um trem, um monte de carro engatilhado um no outro. Então, assim, essa é uma solução para que esse cenário acontecesse de fato, todos os carros teriam que estar conectados. Conectados ao quê? Um ao outro. Sim. Essa conexão poderia ser física, tipo um engate, imagina todos os carros engatados, eles iam andar ao mesmo tempo. Mas essa conexão pode ser lógica. Todos os carros conectados numa rede ou conectados entre si e todos os carros começam a andar ao mesmo tempo, como um comboio. Isso gera uma série de eficiências para a mobilidade urbana. Essa é uma aplicação possível que poderia acontecer com 5G. E aí são outras diversas, eu não sou nenhum futurista, né? Não tenho essas habilidades, mas certamente tem muita gente, muitas startups, muitos investidores pensando nessas aplicações que vão mudar a vida das pessoas, vai mudar a realidade do mundo. E os negócios. E os negócios, com certeza. Falando em negócios, se o senhor puder me dar uma estimativa do qual é o incremento à economia que a tecnologia vai poder trazer já de cara no primeiro momento, quantos pontos a mais desse crescimento econômico que a gente tanto precisa, se o senhor tiver uma mentalização para isso? Olha, como o 5G é uma tecnologia que ainda é disruptiva, não temos estudos suficientes para fazer essa relação de causalidade com o crescimento do PIB. Mas existem estimativas de que o 5G vai gerar transações econômicas, o surgimento de uma nova economia com um valor de aproximadamente 100 bilhões de dólares nos primeiros 5 anos. Ou seja, a gente está falando de valor agregado à economia associado à tecnologia. E na literatura econômica já é de longo tempo conhecido que o principal motor para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico, para a inovação, é justamente a inovação e o desenvolvimento tecnológico. E como é que vai ficar a chegada do novo player de mercado, da nova operadora de telefonia? Você podia dar um painel para a gente disso? Sim, a Anatel está toda engajada nessa missão.
O conselheiro Vicente Aquino, nosso colega de conselho diretor, é o responsável por liderar esse grande projeto de fomentar e de viabilizar um quarto operador no Brasil. O que acontece? O Brasil, desde a privatização do sistema Telebrás, ele sempre contou com pelo menos 4 operadores nacionais de telefonia celular. Era Vivo, Claro, TIM e a Oi. Depois de muito tempo surgiu a Nextel. Então, durante alguns anos, o Brasil contou com 5 operadores nacionais no celular. Por diversos motivos, esse mercado veio se consolidando. Então houve uma consolidação, uma aquisição da Nextel pela Claro. Sim. E recentemente uma aquisição da operação celular da Oi por um consórcio formado por Vivo, Claro e TIM no âmbito da recuperação judicial da Oi, que está em recuperação judicial desde 2017, se não me engano. Então o mercado consolidou de 5 players nacionais para 3. É uma consolidação que acontece por diversos motivos, mas a Anatel tem uma missão prevista em lei de promover a concorrência. E cumprindo essa missão legal que nós temos, no edital do 5G foram criadas condições para a entrada de um novo operador no mercado celular. Então foram previstos lotes regionais e em cada região do Brasil entrou um novo operador, que tem as suas metas e tudo mais. Só que esses operadores são novos, eles vão surgir, eles não têm operações celulares. Então, qual que é a nossa missão nesse momento? Usar todos os instrumentos, todas as ferramentas que nós temos para viabilizar, para fazer com que esse quarto operador nascente, que está surgindo agora, se estabeleça no mercado, ganhe musculatura e se torne de fato um concorrente dos outros 3 operadores de mercado. Então, nós da Anatel estamos convictos de que essa é a nossa missão e nós iremos utilizar todos os meios necessários para garantir que essa missão, que essa visão seja cumprida. É claro que isso envolve também obrigações do parte dessas empresas. A Anatel não vai assumir a parte de política, por exemplo, de marketing, de estratégia comercial, de estratégia empresarial. Nós vamos atuar com as nossas ferramentas. As nossas ferramentas são as ferramentas regulatórias. E as principais ferramentas que nós temos para utilizar nesse momento são as condições ou os remédios regulatórios que foram impostos ao consórcio formado por Vivo, Claro e TIM quando da aquisição da Oi. A operação de compra da Oi foi aprovada pela Anatel e pelo CAD com restrições e essas restrições foram impostas com o objetivo de promover a concorrência. Então nós vamos usar essas condições, esses remédios como instrumentos para viabilizar o surgimento e o estabelecimento do quarto player em cada uma das regiões do Brasil. Quer dizer que cada região terá pelo menos um quarto player, quarto operador, mas eles são diferentes entre si. É basicamente isso, só que a gente não fez essa divisão por estados. Sim. A gente fez por regiões. Então, por exemplo, o resultado do leilão, eu não tô falando assim, já assunto encerrado. Na região Nordeste, você deu o exemplo de 2 estados da região Nordeste. Na região Nordeste, vamos ter a Vivo, a Claro e a TIM, que operam no Brasil todo, inclusive na região Nordeste. Mas na região Nordeste, o ganhador do estado 5G, na faixa de 3.5 GHz, em outras faixas também, foi a Brisanet, que é uma empresa que atua no mercado de fibra ótica naquela região e que agora terá que operar no mercado celular também. Então a Brisanet ganhou a região Nordeste. Na região Sul, por exemplo, foi um consórcio formado pela Copel Telecom, agora chamada Liga Telecom, e a Unifique, que atua majoritariamente no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 2 ali no caso. 2 na região Sul. Na região Norte, foi também a Liga Telecom. Então a Liga Telecom, do grupo Copel Telecom, Mastercontel, enfim, essa nova empresa, que não é nova, a Liga Telecom, ela ganhou a região, o estado do Paraná, estado de São Paulo e a região norte do país. A Brisanet ganhou o Nordeste e o Centro-Oeste do país. A Unifique, que é uma empresa lá do estado do região Sul, ganhou o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a Cloud2U ganhou a região Sudeste, à exceção de São Paulo, ou seja, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, nessas regiões, vai ter esse quarto player. Para competir com quem? Com Vivo, Claro e TIM, que são players, que são operadoras nacionais. E nós vamos tomar as nossas medidas para garantir que essas operadoras que eu mencionei, que são entrantes no mercado, consigam se estabelecer, consigam ganhar musculatura e consigam disputar mercado com esses players nacionais. Então, quantos são esses quartos players? São 4. São 4. Brisanet, Liga Telecom,
Unifique e Cloud to You. A questão do 0303, aquele número para identificar chamadas do telemarketing, que a Anatel exigiu que as operadoras pratiquem, aquilo não deu certo? Olha, o 0303, nós na Anatel, sob a liderança do conselheiro Emanuel Campelo, que é o responsável por esse combate ao telemarketing ativo, nós sabemos que não existe bala de prata para resolver essa situação. É um problema que vai exigir uma abordagem, diversas abordagens da Anatel, por ângulos diferentes, para tentar resolver. O 0303 é uma iniciativa, mas ela nunca foi nossa expectativa que ela iria gerar efeitos no curto prazo. Nós temos um conjunto de outras iniciativas, como por exemplo o combate ao spoofing, que é a geração, você fica recebendo a mesma ligação, mas de números diferentes. Muitas vezes esse número não tem dono, é um número não assignado. Então assim, mas o que eu posso dizer, Guto, é que de fato todas as medidas que foram tomadas até agora não têm se mostrado suficientes para impedir a proliferação desse problema do telemarketing ativo. O senhor não está nada satisfeito? Eu não estou nada satisfeito, mas assim, quem é o grande líder desse projeto na Anatel é o conselheiro Emanuel Campelo. E ele não está nada satisfeito e nós do conselho diretor da Anatel lhe demos plenos poderes, carta branca para resolver a situação. Então, ele não está nada satisfeito, tenho certeza quanto a isso, o conselho diretor não está nada satisfeito e nós vamos partir para novas iniciativas para garantir que esse problema seja resolvido. A empresa encontra mais formas de burlar o que foi determinado do que toma iniciativas no sentido de se adequar. É exatamente isso. Foram colocadas condições, buscadas limitações para isso, mas as empresas, né, que fazem esse telemarketing ativo e abusivo encontram sempre formas de burlar as restrições que nós colocamos. Nós tentamos por diversas vezes conversar, tomar medidas mais orientativas, elas não têm surtido efeito, os números refletem isso, e o conselheiro Emanuel Campelo, de novo, que é quem lidera esse assunto dentro do Anatel, já está avaliando e tem todo o apoio do nosso conselho para tomar medidas mais duras, medidas já de âmbito coercitivo, para garantir que isso pare de funcionar. Ou seja, os senhores vão para cima das empresas? Nós vamos para cima das empresas. Essa é a direção. E qual é a medida prática mais provável? Mais provável? Podemos tomar, eu diria que a mais provável é um instrumento mais poderoso que nós temos, que é o sancionamento pecuniário, ou seja, multas, e possível até bloqueio dos usuários. Eu li um número que me chamou muito a atenção: as empresas que não atenderem a regra poderão ter multas de até 50 milhões de reais. Esse é exatamente o número. A nossa lei estabelece um limite de 50 milhões de reais por infração. O que isso quer dizer? 50 milhões de reais por infração. Se nós entendermos que cada ligação indesejada é uma infração, a gente está falando de, no limite, 50 milhões de reais por ligação abusiva por um telemarketing. Os senhores vão estabelecer um prazo para esse novo processo, essa nova ação da Anatel ter efeito, ou para que as empresas efetivamente se adequem a partir da nova determinação? Olha, os prazos já foram estabelecidos, as regras já foram colocadas, tem um prazo para adequação dos sistemas das ligações por meio de redes celulares, um outro prazo para ligações por meio da rede fixa. Esses prazos já foram estabelecidos, a regra já foi posta, agora é o próximo momento. A regra foi posta, não foi cumprida, hora de punir. Ou seja, e com todo o rigor da nossa regulamentação. Ou seja, a espada dos 50 milhões já está pairando ali no ar. Já está afiada e pronto para causar seus danos. É óbvio, nosso objetivo não é prejudicar empresas, nosso objetivo não é sancionar, nosso objetivo não é aplicar multas. O nosso objetivo é garantir que as regras sejam cumpridas. E essa regra que nós criamos, ela tem o objetivo de atender o interesse público, que é proteger o consumidor e garantir a sua privacidade e o seu sossego. De acordo com a Anatel, a partir de 8 de junho, caso o consumidor continue recebendo as chamadas indesejadas, vamos chamar assim, ele deverá reclamar junto à prestadora por utilização indevida de recursos de numeração. A prestadora aqui é a telefônica. É isso, a empresa de telefonia que presta o serviço para o consumidor. Agora ele deve reclamar sem usar telefone, né, doutor Carlos? Porque já tentou ligar para um operador. Exatamente, nós estamos avaliando outras formas, outros canais de atendimento na Anatel para receber essas reclamações. De novo, Guto, como eu te coloquei, a gente não tem esse é um problema tão complexo que nós não temos
uma bala de prata. Nós não temos uma solução única que vai endereçar. Nós precisamos atuar em diversas frentes e o conselheiro Emanuel Campelo tem sido o grande orquestrador dessas frentes dentro do Conselho Diretor da Anatel e nós demos a ele carta branca e plenos poderes para garantir que esse problema seja de uma vez por todas resolvido, pois ele incomoda todos os brasileiros. Muito provavelmente, durante essa entrevista que estamos fazendo agora, eu e você devemos ter recebido alguma ligação de telemarketing tentando nos vender alguma coisa ou tentando cobrar uma dívida que não é minha nem sua. E isso com as possibilidades de bloqueio e reclame aqui e todos os outros recursos para bloquear. Uma coisa que nós percebemos, Guto, é que assim, a quantidade de ligações indesejadas feitas pelas operadoras de telecomunicações reduziu muito. Então, o setor de telecomunicações, que durante algum tempo foi um dos grandes ofensores disso, não é mais. Não é a Vivo, a Claro, a TIM, uma empresa de telecom que está te ligando para tentar te vender. Hoje, esse problema está em outros setores, porque as operadoras de telecomunicações implementaram o Reclame Aqui e se você colocar lá seu nome, aparentemente ele funciona. Eu coloquei meu nome e não recebo mais ligações de operadoras de telecomunicações, mas recebo de bancos, de seguradoras, de faculdades. Quer dizer, é um cliente da Telefônica. O cliente da Telefônica. Uhum. E isso é importante. A legislação brasileira de telecomunicações prevê uma série de direitos para o consumidor, para o usuário do serviço de telecomunicações, mas prevê também deveres. E esses deveres devem ser cumpridos, pois se não forem cumpridos, eles podem ensejar sancionamento por parte da Anatel. Agora, para reclamar, só se não for por telefone, né, doutor Manuel? Porque já tentou ligar para uma operadora? Eu te recomendaria a registrar, primeiro, os números que estão te ligando, registrar, se você tiver como registrar não só o número, mas o que está querendo te oferecer, qual é a instituição, se é um banco, se é uma seguradora, se é uma faculdade, enfim, quem está querendo te oferecer o quê. Junte isso, documente isso e entre em contato com o call center da Anatel e apresente essas informações para os nossos canais de atendimento. Não precisa ser nosso call center, nós temos aplicativo, temos e-mail, temos diversos canais de atendimento. Procure os canais de atendimento da Anatel e informe isso, porque isso será utilizado como material para nós sancionarmos e punirmos essas empresas. Não só quem está fazendo telemarketing abusivo, mas aqueles que estão contratando os serviços de telemarketing abusivo para incomodar o cidadão.